Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um encontro fraterno online. Vamos aguardar a entrada do pessoal para podermos iniciar as nossas atividades. Boa noite, Dalva. E família, né? Boa noite, Dalva e família, que sempre nos prestigiam às terças-feiras. Enquanto nós aguardamos às 20 horas para iniciar, só para não esquecer, como sempre, de me apresentar, eu sou o Cláudio, trabalhador do Centro Espírita Herculano Pires. Trabalhamos às terças-feiras na casa, mas, como todos sabemos, no momento em que vivemos, estamos restritos ao online até que as autoridades e, claro, a situação em que nós vivemos melhore, certo? Boa noite, Edson. Boa noite, Nádia. Espero que vocês estejam me escutando bem. Faltam, falta um minutinho para as 8 horas, para que possamos conversar um pouquinho mais uma vez sobre uma passagem de Jesus, baseada na luz do Espiritismo, no Evangelho segundo a nossa doutrina, né? Isso aí, pessoal. Mais um minutinho. Boa noite, Érica. Acredito que o Mazeto e o Ricardo estejam junto. Boa noite a vocês aí que estão entrando agora. Estamos aguardando. Olha, em um celular já deu 8 horas da noite. Aqui no meu computador falta um minuto ainda. Então, só para que iniciemos as atividades antes da prece, hoje vamos falar do assunto: a quem muito foi dado, muito será pedido. Tá certo? Do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Particularmente, esse é um tema que muitos espíritas fogem, inclusive de vez em quando eu faço de conta que não existe. Nós vamos entender um pouquinho por quê. Mas como chegamos às 8 horas, boa noite, Cláudio, meu xará, boa noite, Ademir. Vamos então iniciar com uma prece antes de falarmos sobre o assunto da noite. Vamos procurar esquecer um pouquinho das atribulações diárias, dos nossos compromissos, das dificuldades ou desafios que temos vivido ultimamente, tentarmos nos sintonizar com os bons espíritos que nos acompanham no dia a dia, né, que nos ajudam, que nos fortalecem, e na luz de Jesus, para que nesse período em que aqui estivermos sintonizados, possamos absorver os ensinamentos ou relembrar alguns ensinamentos deixados por Jesus, com todo sacrifício, com todo carinho que ele sempre teve e ainda tem por nós, que a sua luz possa continuar sempre emanando em nossos corações, que seus ensinamentos possam sempre estar vivos em nossos atos, em nossa memória. Vamos agradecer, além de Jesus, por todo esse sacrifício, aos bons amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que nos acompanham no dia a dia, nos intuem, tentam mostrar o melhor caminho para nós. Agradecer sempre a Deus pela oportunidade da vida, né, da reencarnação como evolução para nós espíritos.
por tudo aquilo que cerca a nossa vida, nossa saúde, o pão de cada dia, aquilo que não nos falta e muitas vezes damos pouca importância. E como eternos pedintes que somos, desde já, que possamos ser envolvidos pelo manto sagrado de amor e de luz do Pai Celestial, recebendo assim as vibrações, as emanações do alto, suas bênçãos, suas graças, para que possamos nos reequilibrar, estar sempre mais fortes, vigilantes, de forma a enfrentar os nossos desafios. Dessa maneira, pedimos licença aos bons espíritos para dar as atividades da noite como abertas. Que assim seja. Bom, boa noite, mãe. Entrou aí agora. Se eu não apareceu aqui o nominho, me desculpe de eu não falar boa noite a todos mais uma vez. Hoje, então, vamos falar a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Nós espíritas trememos quando escutamos essa passagem do Evangelho, mas vamos tentar fazer uma abordagem sistemática ou temporal. Vamos tentar entender o que ela significava na época de Jesus, o que ela significa hoje, principalmente para nós espíritas, e para o momento em que nós estamos vivendo. Então vamos ler o trechinho, né, que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48, onde Jesus diz: porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Então, vamos abordar um pouquinho esse primeiro trecho para tentar entender. Primeiro, na época, existem duas situações que nós precisamos analisar. Primeiro, Jesus usava sempre palavras muito fortes, porque era o vocabulário que o povo da época entendia, né? Então, porque ele usou né, o termo açoite, né? Ou seja, aquele que sabe da vontade do seu senhor, se não a cumprisse, receberia muitos açoites, porque era algo muito comum as pessoas serem castigadas naquela época, serem maltratadas e sofrerem fisicamente com isso. Então ele usou essas palavras fortes para comparar o que Deus estava tentando nos dizer, né? As vontades do Pai Celestial. Então, nesse ponto, o que ele estava querendo dizer, já para a gente introduzir o assunto? Que para aqueles que já conheciam de uma certa forma, e na outra passagem de Jesus nós vamos entender de quem nós estamos falando, para aqueles que já conheciam, né, as vontades do Pai Celestial e não cumpriam com essas vontades, vão ser responsáveis pelos seus atos, né, por aquilo que cometeram de equívocos, porque eles sabiam da verdade, eles sabiam, no fundo, talvez na sua consciência, de que não estavam agindo de acordo com o que pediam as leis e aquilo, principalmente, que o Pai Celestial esperava deles. Então, na passagem seguinte de Jesus, onde João, no capítulo 9, de versículo 39 a 41, diz que Jesus disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Então vamos lá. Pode parecer até meio estranho, mas que história é essa, né? Aqueles que não veem, Jesus vai fazer ver. E aqueles que já veem vão se tornar cegos.
Não seria uma contradita? Então vamos entender a passagem de Jesus e depois correlacionar, primeiramente, com a época em que ele viveu. O que ele quer dizer com aqueles que não veem, vejam? Ele quis dizer, eu vim trazer as leis e as vontades do Pai Celestial. Aqueles que não enxergam, me escutem, que passarão a conhecer as suas leis. Né? Ou seja, eu estou lhes ensinando quais são as vontades e as verdadeiras leis do Pai Celestial. E aqueles que já vêm se tornem cegos. É aqueles que já conheciam a lei, que já acreditavam em Deus, que já acreditavam nessa bondade do Pai Celestial, passariam a ter certeza absoluta e passariam a vivenciar aquela certeza sem dúvida nenhuma. Então eles se tornariam o quê? Cegos. Por quê? Eles não precisariam, será que é verdade? Será que não é verdade? Será que eu devo acreditar? Não, eles passariam a ter certeza, através de Jesus, que era o Messias, de que as vontades do Pai Celestial eram aquelas. E aí, lógico que não entendendo o contexto da história, os fariseus, que eram os ditos senhores da lei, né, senhores das grandes instituições, principalmente religiosas da época, que se diziam assim, perguntaram, então nós somos cegos e temos que ver alguma coisa? Aí que ele diz, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Por quê? Porque vocês já teriam dentro do seu coração qual é a verdadeira vontade do Pai Celestial. Mas vocês não têm. Né? Vocês usufruem daquilo que vocês entendem como verdade, ou aproveitam para manipular as verdades do Pai Celestial para atender alguns dos seus interesses próprios. Então, por isso, vocês são culpados. Né? Então, assim, vamos até para entender um pouquinho mais. Jesus encarnou na Terra, não, ele, digamos assim, se ele em algum momento encarnou em outro planeta, através de corpos físicos como o que nós temos hoje, nós poderíamos dizer que ele reencarnou. Mas na Terra, ele encarnou porque foi uma única vez. Então vamos lá. Jesus encarnou entre o povo hebreu daquela época, primeiro porque era o povo que mais tinha fé num Deus único, né? Que seguia fielmente aquilo que estava escrito nos Antigos Testamentos, nos livros religiosos da época. Então, através dessa grande fé, Jesus falou, olha, é lá que eu tenho que ir, por dois motivos. Primeiro, porque eles acreditam nesse Deus único, né? Que é o nosso nossa verdadeira divindade, não os vários deuses, os politeísmos que ainda existiam, por exemplo, em Roma na época. Mas o povo hebreu era um povo muito orgulhoso, porque ele já se entendia como povo escolhido por Deus, né? E que seria o único povo a ser agraciado pelas vontades do Pai Celestial e que talvez dominaria a terra. Então era um povo muito orgulhoso. Então, esse orgulho fazia com que esses fariseus da época manipulassem muitas vezes a interpretação das leis, principalmente mosaicas, que eram, né, os Antigos Testamentos, de uma forma a atender a seus interesses, como a gente já falou agora. Então, Deus veio Jesus veio à Terra tentar mudar o caminho desses fariseus. Alguns, se a gente pegar a história, entenderam ele como Messias e se tornaram cegos. Mas outros, infelizmente, em função do seu orgulho, né, criaram toda aquela situação para que Jesus chegasse até a ser crucificado. Então, ele sempre era muito duro com os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que tinham a maior oportunidade de mudar as suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua forma de agir com as pessoas, né? Então,
isso, essa passagem de Jesus se correlacionava dessa maneira com os personagens, né, daquela época. E hoje, como que nós podemos traduzir isso, principalmente para nós espíritas, né? Primeiro, nós não temos privilégios nenhum, né? Nós não somos melhores do que ninguém, nós só optamos por tentar entender e estudar uma doutrina que nos esclarece de várias e várias situações em que vivemos na Terra hoje, né? Por que, que um é mais rico, outro mais pobre, por que, que um nasce doente, outro nasce saudável, por que, que nós temos ainda tantas situações difíceis como a que nós estamos vivendo hoje. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer muito sobre isso, sobre a continuidade da vida, sobre a experiência material como reencarnação, como método de evolução do espírito, enfim, sobre vários aspectos. E por que que muitos de nós espíritas até trememos quando, né, falei lá no início, quando nós escutamos essa passagem? Por quê? Porque a base da doutrina espírita, apesar de muitos pensarem ao contrário, né, são as leis de Deus trazidas por Jesus. São os ensinamentos do Cristo. E o que é que os ensinamentos do Cristo nos trazem? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, são várias das passagens de Jesus aqui na Terra, vários de seus ensinamentos, orientados pelos espíritos superiores, né, explicados pelos espíritos superiores, para que nós possamos entendê-los de forma mais clara, mas que nós também tenhamos a responsabilidade de absorvê-los e usufruir desses ensinamentos nos nossos atos diários, né? Então, por que é que nós trememos? Porque hoje o espírita sabe que tudo aquilo que ele faz tem uma consequência. Todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, ela tem uma consequência. E essa consequência, ela é boa ou ruim? Depende do caminho que você optar por seguir, né? Então, se nós não exercitarmos no nosso dia a dia uma das máximas de Jesus: fora da caridade não há salvação. Não adianta nós acharmos que nós vamos encontrar qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de justificativa para dizer, olha, mas olha, veja bem, eu sabia mais. Não, não tem essa, né? Nós sabemos o caminho que nós devemos seguir, né? Fora da caridade não há salvação. Perdoar os vossos inimigos. Enquanto nós mantivermos o nosso pensamento voltado a baixas vibrações, onde nós guardarmos rancores na nossa vida, né, nas nossas atitudes para com o próximo, isso vai trazer consequências ruins, né? Mas tá, e qual é a diferença para os outros? Bom, para uma pessoa, por exemplo, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, certo? Se ele praticar algum mal para o próximo, né, machucar o próximo, prejudicá-lo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ele não acredita em Deus, né? Ele não sabe que aquilo vai criar uma consequência para ele, seja quando desencarnar ou numa próxima existência. Então ele não vai responder por isso? Sim, ele vai responder. Ninguém foge às leis de Deus, né? Até porque, principalmente, a gente sempre tem falado aqui que as leis de Deus estão na nossa consciência. E muitas vezes a consciência nos acusa. Então, essa pessoa, ela tem um atenuante, que é o de não acreditar em Deus, né? Que é o de não saber que precisa fazer a caridade, que é um espírito em evolução. Agora,
coloquemos-nos no lugar desse indivíduo fazendo a mesma coisa, prejudicando o próximo, por exemplo, com sua família, ou em um relacionamento, ou dentro do seu trabalho, né, na sua posição de trabalho. A gente sabe que é errado. Se eu sei que é errado e faço, a responsabilidade minha é muito maior do que aquele que não conhece. Né? Existe um outro detalhe importante, que inclusive é ditado aqui, que diz o seguinte, que pode nos dar um exemplo também esclarecedor. No texto, Kardec escreve através dos espíritos, né? Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente, escrevem, pode-se dizer escutam, né? Porque existe psicofonia, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-la a outros. Incidindo assim essas palavras de Jesus: vedes uma argueira no olho do próximo e não vedes a trava no vosso olho. Então, para nós espíritos, existem outros detalhes. Nós, e olha, não adianta falar que você não estuda, que você assiste sua palestra, tá? Porque em várias palestras esses temas são abordados, esses estudos de outros livros da doutrina são abordados, mas se nós que conhecemos as experiências de muitos espíritos que deixaram o corpo físico e voltaram ao mundo espiritual, esclarecendo as dificuldades que enfrentaram quando chegaram lá, quando fizeram a passagem, né, as suas dificuldades da readaptação ao mundo espiritual, porque foram orgulhosos, porque não seguiram as leis de Deus, porque prejudicaram o seu próximo. Nós estamos escutando essa lição o tempo todo. Né? O tempo todo dentro da doutrina espírita, nós escutamos essas lições dos esclarecimentos e das confissões dos espíritos que se comunicam, seja através das psicografias, seja através das psicofonias de orientação. Então, nós espíritos somos, talvez hoje, aqueles mais esclarecidos, né? Vamos nos comparar mais uma vez, não somos privilegiados e nem queremos nada com isso, mas vamos nos comparar, por exemplo, com os fariseus da época. Talvez hoje sejamos aqueles que têm a maior oportunidade de esclarecimento, mas que temos a maior responsabilidade. Né? Por quê? Se a gente só escutar por um ouvido e soltar pelo outro, vai chegar do outro lado e falar, cara, mas você era espírita. Né? Você escutava isso toda semana, seja numa palestra, seja na orientação dos espíritos, e você continua errando. Né? Então, por isso que a gente treme quando fala desse tema, porque somos espíritos imperfeitos, estamos em aprendizado, mas nós temos nós temos que abordar o assunto, não é verdade? Nós temos que tomar isso como uma máxima, tentar nos melhorar dia a dia, né? Puxa, errei, vamos lá, vamos tentar deixar de falhar. Né? Nazareno Feitosa, que é um palestrante espírita bem conhecido, se procurar no YouTube, vocês vão ver várias palestras dele, né, no YouTube. Ele, falando sobre o assunto, ele por exemplo, esclarece ou dá a sua opinião, dizendo que nós espíritas, ou muitos de nós espíritas, assim, de certa forma, só trocamos alguns ritos que nós tínhamos de outras religiões. Né? Por exemplo, eu vou até a casa espírita, eu vou até a igreja, eu vou até o culto, né? Até o salão para o culto. Mas o que eu faço a partir daí? Aí eu vou lá, escuto a palestra, tomo o passe e venho embora. Eu vou à missa, escuto o padre, tomo a hóstia e vou embora. Eu vou ao culto, escuto o pastor, entrego meu tributo ou algum outro tipo de rito e vou embora para casa.
Então, nós só mudamos a roupa, né? Mudamos a roupa, mas a aparência continua a mesma. Ou seja, por que ele vem falar desse assunto? Fala, gente, com tanto conhecimento que nós temos, nós não podemos simplesmente fazer o que nós fazíamos, provavelmente em outras oportunidades reencarnatórias que tivemos no passado. Nós não podemos simplesmente achar que indo em determinado lugar e fazendo as nossas orações vai ser suficiente para a nossa evolução, né? Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Então nós temos que procurar, né? Foi isso que ele expôs lá, falou, gente, toda casa espírita precisa de um voluntário, mas eu tenho vergonha, tá? Mas tem tanta gente precisando de ajuda, uma orientação, uma palavra amiga, quantas pessoas agora na pandemia ficaram isoladas, uma ligação, você está bem, como é que você está, né? Quantas pessoas nós temos visto no noticiário estão privadas muitas vezes de uma alimentação mais saudável, uma alimentação melhor, ou até que tenham o básico dentro da sua casa, né? Que até em outras oportunidades a gente escuta os companheiros falando que isso é uma obrigação, e é uma obrigação aqueles que têm mais proporcionar a subsistência daqueles que têm menos. Então, não basta só não fazer o mal, nós temos que fazer o bem com todas as nossas forças. Então, é isso que a doutrina espírita vem trazer para nós, né? Então, essa máxima, ela é verdadeira e não tem como escapar. Não adianta a gente criar sofismas, né? Não, mas olha, eu vou dar um exemplo, sei que não tem nada a ver com o tema, né? Certa vez, não vou me lembrar aqui exatamente quem é o palestrante, levou o tema aborto no Centro Espírita João Batista, qual a gente participava da coordenação do grupo de pais, e ele apresentou uma gravação de alguns vídeos. A UOL fez esse trabalho, né? Muito mal por sinal, desculpa a opinião sincera, trazendo pessoas que se diziam religiosas, né, de várias vertentes, ou de várias religiões, inclusive uma que se diz espírita, mas desculpa, ela não pode e nem poderia ser espírita, vocês vão entender por quê, para defenderem o aborto, né? Pessoas dentro de religiões defendendo o aborto. Por que a UOL fez isso? Para dizer, olha, mesmo dentro das religiões tem pessoas que são a favor. Então, eu vou citar o caso dessa que se dizia espírita. Ela estava com o livro dos espíritos na mão, e ela disse assim, para você ver como as pessoas, nós espíritas necessitamos de estudo, participar de grupos de estudo, não basta só palestras, para se esclarecer melhor, entender melhor daquilo que nós estamos discutindo, né, e tirar as nossas dúvidas. Ela pegou e disse assim, olha, mas veja bem, esse livro aqui foi escrito, foi codificado, né, em meados de 1800 por um homem branco, né, numa sociedade machista, numa sociedade, enfim, e o corpo é nossa responsabilidade. Bom, o primeiro grande equívoco, que daí já resume em tudo, porque eu estou dizendo que assim, ele não escreveu o livro. De quem é a mensagem? A mensagem são dos espíritos superiores. Eles nos trouxeram a mensagem, ele só codificou. Então, a primeira grande interpretação errada é essa, né? Nesse caso, estou exemplificando como as pessoas criam sofismas para justificar certas atitudes. Ou seja, eu crio uma meia-verdade, né, que muitas vezes serve para nós mesmos, porque você pode tentar enganar quem você quiser, mas muitas vezes está enganando você. Então eu crio justificativas para certos atos tornarem-se ilícitos. Porém, você já erra na sua interpretação. Então nós temos que tomar muito cuidado, por isso que o estudo é muito, muito valioso, principalmente dentro das obras, dentro dos autores que são confiáveis dentro da doutrina espírita, para que nós não caiamos em sofismas e depois cheguemos no mundo espiritual, olha, eu vi lá uma pessoa disse, não, gente, é bem esclarecedor, se a gente pegar o livro dos espíritos, né,
Se a gente pegar as perguntas e estudá-las, vamos ver que elas são esclarecedoras. Não existe dúvida, por exemplo, para o aborto. Não existe justificativa. Quem trouxe a mensagem foram os espíritos superiores, né, que receberam, né, as mensagens, a aprovação e toda a orientação de Jesus, né? Então, nós muitas vezes criamos sofismas para justificar alguns atos, e nós não podemos fazer isso. E antes de passar a última parte, que eu acho que essa também é bem interessante, eu falei, Cláudio, então quer dizer que somos espíritas que estamos lascados mesmo, né? Porque a gente sabe de tudo, então, assim, tem gente que até desiste de ser espírita porque fala, não, é muito difícil, né? É muito difícil, né? Eu tenho que seguir tudo certinho. Não, gente, calma aí, não é tão desesperador, né? Infelizmente, nós temos que assumir, né? Nós estamos aqui fazendo a apresentação, falando do tema, mas que nós não somos perfeitos. Nós, como eu falei no início, a gente tem que todo dia tentar mudar, né? Melhorar um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho. A gente sabe que isso é difícil, mas não é desculpa eu deixar de, por exemplo, de ser espírita, porque é muito difícil em comparação aos outros. Ué, está escrito aqui, né? Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que o conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar, mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? Entre os que leem, quantas não compreendem? Ou seja, eles estendem a responsabilidade, claro, a todas as religiões, né? Todos aqueles que conhecem as passagens de Jesus, os seus exemplos, os seus ensinamentos, são tão culpados se cometerem erros como nós, né? E aí talvez venha um motivo de talvez, qual que é a palavra que eu posso usar? De acalento para nós, que muitas vezes nos desanimamos com algumas situações que nós vivemos hoje, com coisas que a gente já fala assim, nossa, talvez isso nunca mude. E como é que fica a situação, por exemplo, dessas pessoas que têm grandes responsabilidades, tirando agora, vamos mudar o contexto, sair da religião, por exemplo, e adentrar as lideranças, né? Principalmente hoje, que o termo que mais se fala é as lideranças políticas, que muitos dentre eles são religiosos, né, que foram eleitos, inclusive, em função do seu, né, das pessoas que compartilham dos seus pensamentos, né, e dos ensinamentos que aquela religião propagam. Então, e como é que fica esse pessoal, né, que fica criando um monte de desculpa para se aproveitar, né, da situação, para aumentar a corrupção e se enriquecer? E esses caras não vão responder? Né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Porque muitos deles, com certeza, não chegaram lá à toa. Com certeza, eles tinham a responsabilidade de estar onde estão. E com certeza, grande parte deles, grande parte porque, né, a gente não pode dizer que é uma regra, mas grande parte deles se propuseram a estar ali para tentar se melhorar. Com certeza, a espiritualidade sabe que existia uma grande tendência de que esses irmãos caíssem em tentação. Mas, quanto mais eles usufruem, né, das suas posições, né, da confiança que as pessoas que os colocaram ali, quanto mais eles usufruem dessa situação para se enriquecer, para aumentar o seu poder, o seu orgulho, maior será a responsabilidade desses irmãos, né? Eles vão, com certeza, responder por aquilo que estão fazendo hoje. E diríamos, né, grande parte está aproveitando muito mal a sua oportunidade reencarnatória.
Isso é muito nítido, isso é muito claro. Temos responsabilidades? Sim, né? Porque nós não estamos num país assim à toa. Provavelmente dentro dessas nossas experiências reencarnatórias, nós tenhamos falhado igual, ou nós tenhamos colaborado para que pessoas como essas estivessem em cargos de liderança, esperando também ter algum retorno, né? Porque a gente sabe que muitos daqueles são eleitos porque a gente fica esperando ganhar alguma coisinha, né? Então, nós temos que nos acalentar no sentido de que ninguém foge à justiça divina, ninguém foge às leis de Deus que estão na nossa consciência. Pode haver ainda conscientes incipientes, como eu falei, talvez, acho que foi na última oportunidade, ou na penúltima, em que o Sandro Klinger fala de consciências incipientes, que são conscientes ainda que não estão maduras até para poder refletir que estão errando, né? Pode ser que existam, pode ser, mas eu tenho certeza absoluta que grande parte deles são atormentados por isso, mas o vício, a vontade de ter cada vez mais poder, de se alimentar cada vez mais do materialismo que eles se envolveram e dos conluios, né, e até da necessidade de se manter nesse conluio, né, porque senão pode acontecer coisas diferentes, faz com que essas pessoas já tenham, né, a consciência um pouco não tão tranquila quanto a nossa, né? E qual é o acalento que nós temos que ter? Né? É que eles vão responder por isso e que nós não devemos ser juízes, porque, na verdade, eu já escutei isso de várias pessoas, a gente fica esperando que essas pessoas sejam condenadas para dizer, tá vendo, tem que pagar, né? A gente quer ver a fogueira acesa e queimando as bruxas, né? Essa que é a verdade. E se já falamos aqui sobre o que Jesus deixou para a gente várias vezes, amai os seus inimigos, perdoai, né, ao próximo, enfim, que atire a primeira pedra que não tiver pecado. Jesus falou um monte de coisa para nós nos tranquilizarmos, né? Deixe que Deus cobre. Não queremos ser os juízes, os vingadores, né? Imaginando que isso vai satisfazer o nosso ego. Não vai. Não vai satisfazer o nosso ego, não vai mudar em absolutamente nada a nossa vida. A nossa responsabilidade é o quê? Repensar nas próximas oportunidades o que nós podemos fazer diferente, né? Atualmente, por exemplo, estamos muito falando em A e em B, mas não tem C, tem C, tem D. Nós temos que pensar de que maneira que nós podemos mudar e fazer a nossa parte, não importando o que, mas os outros, deixa os outros, né? Todo mundo vai responder de acordo com a medida em que tiver conhecimento. E hoje existe um outro agravante ainda, diferente de anos atrás, né? E diferente principalmente da época de Jesus. A informação está acessível para todos nós. Eu vou pedir até desculpa que eu precisava dar o crédito para um companheiro de doutrina que eu vi no YouTube ontem. Eu esqueci de anotar o nome dele, mas que ele diz justamente isso. Hoje nós vivemos a era da informação. Ela está disponível. Que nem, por exemplo, eu falei aqui, eu fui lá, muito será a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Que é o tema da noite. Eu fui lá, digitei no YouTube, apareceu uma lista. Né? Apareceu uma lista de palestras. Se você colocar no Google, vai aparecer uma lista de escritos sobre o assunto. Então, a informação ela está muito mais disponível para todos. Então, hoje, também as justificativas de que, sabe o que é? É que eu não sabia. Gente, está lá disponível, é só você procurar. Mas você não encontrou porque você estava lá pesquisando no YouTube sobre o seu time de futebol, sobre se tinha spoiler da novela, né? O trailer do filme que vai lançar. Mas sobre Jesus você procurou? Estava lá, está lá disponível. Né? Então vai chegar do outro lado e vão falar para todos nós. Aí são todos. Mas então, meu amigo, você até não sabia, mas você teve a oportunidade de buscar. Você foi. Você aproveitou só para ficar no TikTok, vendo aquelas dancinhas doidas lá, né? Então, com
essa informação muito mais disponível, a nossa obrigação de se esclarecer, né, a oportunidade de se esclarecer, ela se tornou muito maior do que ela é hoje, né, para todos nós. Então, nós temos que buscar essas oportunidades de nos esclarecermos cada vez mais, né, de buscar meios de nos tornarmos cada dia melhores, meios de usufruir dos conhecimentos que nós temos para praticar a caridade para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos necessitados, né? E daí recebemos notícia como essa que encerra o capítulo, que nem tudo é tão ruim, né? Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muitos receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então, gente, existe o benefício, existe a recompensa se nós procurarmos seguir os ensinamentos do Cristo, se nós procurarmos assumir essa nossa responsabilidade de divulgar também, né, esses ensinamentos, divulgar a doutrina, fazer a caridade, nós receberemos em troca, né? Vamos lembrar daquele exemplo que muitos dos nossos companheiros mais antigos de doutrina, eu lembro muito, escutava isso do meu pai, do Sebastião Vitono, né? Aquela historinha do espírito que reencarnou, mas que teria tantos anos, seria tantos anos de sua vida abastado, e depois passaria por momentos de tormenta, de desgraça social, de pobreza. Esse espírito reencarnou, cresceu e começou a usufruir dessa sua situação econômica em favor do próximo. Começou a ajudar muita gente. E durante os períodos em que ele se desligava do corpo para o sono, né, durante o sono, desligava parcialmente do corpo durante o sono, senão a turma vai achar que, olha, o cara morreu durante o sono. Não. Ele se desligou parcialmente durante o sono para receber as instruções dos espíritos que o ajudavam, né? Que iam falando, olha, tal, né? Se prepara aí. E ele cada dia ajudava mais pessoas, cada dia mais ajudava pessoas. Chegou a data, né, lá o período em que ele tinha que começar a sofrer com certas dificuldades, continuou na mesma, abastado. As coisas continuaram iguais. E num desses desligamentos parciais durante o sono, ele foi ter uma conversa com seu orientador espiritual, né, seu benfeitor. Perguntou a ele, mas eu já não devia estar passando pela experiência da pobreza, da desgraça, ser desacreditado? Não era uma experiência que eu tinha que passar? Pois é, você precisava passar por essa experiência. Mas, como você optou por usufruir de tudo aquilo que lhe foi fornecido de empréstimo em favor do próximo, a gente quer que você continue. É esse o caminho que nós queremos, né? Então, continue ajudando o próximo, que você continuará assim. A caridade cobre milhões de pecados, disse também Jesus. Então, existe um benefício para o nosso esforço. Então, que nós consigamos nos empenhar, né, no dia a dia, como a gente já falou sempre, para tentar fazer com que os ensinamentos do Cristo nos guiem, pelo menos na maior parte do tempo, que eu acho que essa talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos, né, de pautar as nossas decisões, pautar as nossas escolhas nesses ensinamentos. Se a gente conseguisse fazer isso, que assim a gente julga difícil, mas quando a gente fala parece tão fácil, né? Com certeza a nossa vida seria muito mais fácil do que ela é hoje. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Peço desculpas pelos equívocos. Aqui, quem sabe faz ao vivo, já diz o pessoal. Eu agradeço a participação. E antes de encerrarmos com a prece, vamos fazer uma vibração, não sei,
Alguns de vocês sempre colocam uma aguinha aí do lado aí da sua cama ou do seu sofá, ou onde vocês estejam escutando a nossa apresentação. E além de fazer a vibração para que essa água possa ser fluidificada, vamos lembrar de todas aquelas pessoas que passam por essa grande dificuldade, ou essa grande experiência, dependendo do ponto de vista, né? Ou esse grande desafio que a humanidade tem enfrentado. Vamos então lembrar dessas pessoas. Acho que todos nós conhecemos famílias que passaram por essa experiência e têm ainda caminhos dolorosos para enfrentar em função das consequências que têm vivido. Então, que Jesus possa iluminar cada um destes corações, apaziguando as suas almas, que Jesus possa mostrar o seu caminho através da ajuda dos bons espíritos, dos anjos da guarda, que estarão sempre ao lado dessas pessoas, tentando guiá-las e fortalecê-las. E que Deus, na sua eterna bondade e misericórdia, possa cuidar de cada um dos seus filhos, como sempre o fez, com carinho, com amor, dando aquilo que for necessário, material, espiritual e o equilíbrio para que todos nós, e esses irmãos principalmente, sigam adiante a sua jornada, seja ela continuando a enfrentar os desafios na Terra, ou seja ela enfrentando a sua readaptação no mundo espiritual. Por misericórdia, Pai Celestial. E nessa vibração de amor que, com certeza, todos vocês emanam, junto a muitos benfeitores espirituais, agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade da vida, a oportunidade da doutrina esclarecedora, dos amigos espirituais que nos acompanham, de Jesus que tanta luz nos traz, que todos nós e nossos familiares possam ter mais uma semana de trabalho dignificante, com muita luz, com muito amor, esperando por dias melhores. Que assim seja. Meus amigos, uma boa noite, bom descanso, boa semana. Obrigado mais uma vez. Vou aguardar só um minutinho para finalizar, porque quem entra na live minutos depois do início, se eu fechar agora, a pessoa para de receber a transmissão e tem que ouvir tudo novamente. Pessoal, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço.